explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A igreja hoje está lotada para uma noite de chuva. Para cearense isso aqui está lotado, porque eu nunca vi o povo para ter mais medo de chuva do que cearense. Meu pai sempre dizia, cearense é que nem bode, não pode ver chuva que foge dela. Então, para mim, a igreja está lotada. Glória a Deus. Bom, irmãos, continuando a série de estudos que está proposta à nossa igreja, nós iniciamos o ano de 2025, estudo de Gálatas, carta de Gálatas. E aí nós estamos com esse objetivo de estudar Gálatas. O pastor Wilson já falou sobre o capítulo 1, e nós vamos falar sobre o capítulo 2, sobre a fé. É isso, amados? Gálatas 2. Por favor, os irmãos abram no livro de Gálatas, no capítulo 2. Nós vamos iniciar no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, né? Para que de maneira alguma não ocorresse ou não tivesse ocorrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E, quanto àqueles que parecia ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas da graça que havia sido dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando, e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andava bem, e direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós
judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira alguma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão, ou morreu em debalde. Glória a Deus. Pode aceitar, irmãos. O principal propósito de Paulo a escrever essa carta, tinha alguns propósitos que Paulo tinha. Primeiro, era defender-se contra as acusações de falsos mestres que se opunham a ele. Segundo, ensinar que todas as pessoas, sejam judias ou cristãs, são salvas pela expiação de Jesus Cristo ao depositarem sua fé em Jesus Cristo, em vez de confiarem nas obras da lei de Moisés. Terceiro propósito de Paulo, esclarecer o papel da lei de Moisés no plano de Deus. Quarto, distinguir entre os antigos convênios que Deus havia feito com Moisés e um novo convênio com Cristo. 5 propósito, conclamar os santos a viver pelo Espírito. E o 6º, ele ensina que as pessoas não são justificadas pelas obras da lei de Moisés, mas pela fé em Jesus Cristo. Então, Paulo, quando ele escreveu aos Gálatas, na Galácia, havia alguns problemas de ordem doutrinária, principalmente quanto a essa questão, que nós lemos agora no capítulo 2, sobre a fé e a lei. Naquela época, ainda estava vivo Pedro e todos os apóstolos. E aí estava se iniciando ali, como podemos dizer, o cristianismo. Ainda não estava formatado como religião, mas a partir daquele momento, quando Cristo subiu aos céus, foi assunto aos céus, e o Pentecostes veio, ou seja, revestiu os apóstolos de poder, nós verificamos que a partir daquele momento os apóstolos começaram a sair e a pregar a nova aliança, o Novo Testamento, o novo momento com Cristo. Mas era muito comum a gente ver alguns ainda professarem das antigas práticas. E para que entendesse essa situação, meus irmãos, era muito difícil para eles, assim como é difícil para nós atualmente. Pedro, eu posso dizer que ele era o mais judaizante de todos os apóstolos. Pedro era judeu, convicto. E para que Pedro pudesse assimilar esse novo momento, essa nova aliança que foi proposta por Cristo, era muito difícil para Pedro. Pra vocês terem ideia, irmãos, Pedro, ele não queria bater de frente com os judeus, que estavam ali à frente. Ele sempre era um homem mais, vamos dizer assim, mais polido e mais aceito em relação aos judeus, que estavam naquela região. Enquanto isso, Paulo, que tinha uma nova revelação, ele já tinha o quê? Uma visão diferente em relação a essa situação. E assim como Pedro tinha essa fundamentação fechada de judeu, Paulo, ele estava mais aberto para os gentios, como diz a própria carta de Gálatas. Vocês ficam na parte da circuncisão e eu vou para os incircuncisos. Foi a própria decisão que Paulo tomou com Barnabé. Então, meus irmãos, assim, a gente percebe que esse problema, incrível que pareça, ainda hoje acontece no nosso meio.
por incrível que pareça, ainda hoje acontece no nosso meio. Naquela época era muito comum, né, as pessoas estarem ligadas a costumes judaicos, porque eles eram judeus. Eles eram judeus. Jesus Cristo era judeu. Os apóstolos todos eram judeus. Então, a religião oficial de Jesus Cristo, qual era? Era o judaísmo. A religião oficial de Jesus era o judaísmo, é tanto que ele cumpriu todos os rituais que o judaísmo tinha estabelecido através de Moisés para aquela época. Ele foi apresentado no templo, depois ele fez o Bat Mitzvah, depois ele fez aqueles rituais que o judaísmo tinha que ter. Frequentou as sinagogas, teve espaço para falar nas sinagogas, porque o cristianismo não existia. Cristo estava no meio. Então, meus queridos, apesar das proximidades das duas religiões, depois que foi formado o cristianismo, de a gente ter pego algumas coisas do judaísmo, elas são completamente diferentes. Completamente diferentes. O judaísmo é diferente completamente do cristianismo. E aí a gente, às vezes, nós, atualmente, ainda nos pegamos algumas coisas, alguns símbolos do judaísmo, nos pegamos algumas coisas que nos remete ao Antigo Testamento, e que a gente precisa ter muito cuidado. Assim como o apóstolo Paulo teve dificuldade naquela época, nós hoje também temos algumas dificuldades. Quando Paulo, ele confronta o apóstolo Pedro, ele confrontou Pedro, porque Paulo estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Não que Pedro não tivesse o Espírito Santo, mas Paulo estava sendo direcionado pelo Espírito Santo para dizer a Pedro que nós estávamos, e digo nós naquela época, vivendo um novo momento. Pedro, olha, nós estamos vivendo um novo momento. Você viu que a palavra que foi levada, a palavra de salvação que Cristo deixou para nós, estava o quê? Atingindo, alcançando o quem? Os gentios. E gentios estavam sendo salvos. Pedro presenciou isso. Mas mesmo assim, ele ainda estava preso à lei. Ele ainda estava seguindo os caminhos praticamente do judaísmo. Ele queria impor para alguns que se convertiam, entre aspas, né, a religião nova, aos do caminho, a seita do caminho, que era conhecida como a seita do caminho, que ele se circuncidasse. Assim como todos os judeus eram circuncisos. E Pedro estava muito ligado a isso. Então, quando Paulo ele confronta Pedro, no verso 14, ele diz: se tu, sendo judeu, vives como os gentios, olha, ele está alertando a Pedro. Se tu, Pedro, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Parece assim aquela história, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Totalmente sem nexo algum. Ora, se tu é judeu, tu quer viver como gentio, mas tu pega um gentio e vai fazer com que ele viva como judeu? Não tem coerência, Pedro. Totalmente incoerente. E esse foi o alerta que o apóstolo Paulo fez naquele momento para uma pessoa tão importante quanto era Pedro para o cristianismo naquele momento. Não é à toa que Pedro foi chamado pelo próprio Cristo para ser pedra, para direcionar a igreja. É tanto que causou até uma enciumeira lá entre os apóstolos, né? Os irmãos já sabem como foi, nós estudamos na cartas de Efésios. Causou uma ciumeira. Vocês daí vejam o grau de importância que tinha o apóstolo Pedro naquele momento.
Aí, principalmente quando Pedro se junta com Tiago e João, pronto, fechou a tríade, acabou-se. Ninguém falava mais nada, eram os três. É a tríplice papal. Ninguém ia de contra a eles. Mas aí, o apóstolo Paulo chamou Pedro para as conversas. Vem cá, meu filho, que história é essa? O que é que você quer impor aos novos crentes? Algo tão pesado que nem nós judeus, suportamos? Que é isso? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo veio, Pedro, ele veio para mostrar para nós que nós temos a liberdade e pela fé, adorarmos a Deus e não estar ligado à lei de Moisés, a nova aliança, Pedro. Você foi testemunha disso, quando você pregou e muitos se converteram. Que é isso, Pedro? O que é que está acontecendo? Pedro era muito judaizante, como eu falei aqui. E para a gente entender um pouco mais sobre isso, vamos voltar um pouquinho no passado. Abra sua Bíblia aí em Atos 10. Em Atos 10, para a gente entender um pouquinho dessa questão. Em Atos 10 diz assim, Atos 10, 9. Diz assim: no dia seguinte, quando eles se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era meio-dia. Tinha fome e, enquanto lhe preparava o almoço, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e um grande pano pendurado pelos 4 cantos, pousar no chão. Dentro havia toda a espécie de animais da terra, répteis e aves do céu. Uma voz disse-lhe: levanta-te, Pedro, mata e come. E aí diz: nunca, Senhor, declarou Pedro, jamais comi na minha vida coisa que fosse impura ou imunda. Sinal de judaísmo, sinal claro de judaísmo. Aí no verso 15 diz assim: e a voz tornou a dizer-lhe: não consideres impuro o que Deus tornou limpo. E a mesma visão se repetiu por 3 vezes, até que o pano foi de novo puxado para o céu. No verso 17 diz assim: Pedro ficou a pensar naquilo que queria dizer semelhante visão. O que deveria ser aquilo? Nesse momento, os homens mandados por Cornélio, tendo encontrado a casa, chegavam à porta, perguntando se era ali que estava Simão Pedro. Entretanto, enquanto Pedro cismava na visão, ou seja, ainda estava com aquela visão na cabeça ainda, o Espírito Santo disse-lhe: vieram 3 homens à tua procura, desce, vá ao encontro deles e acompanha-os, não receis, fui eu que os mandei. Aí no verso 21 diz assim: Pedro desceu e apresentou-se. Só o homem que procuram, que querem de mim. Eles disseram-lhe: Cornélio, o oficial romano, homem justo e temente a Deus, que granjeou um bom testemunho junto de toda a nação judaica, recebeu instruções de um santo anjo para te convidar a ir à sua casa e ouvir o que tiveres para lhe dizer. Pedro convidou-os a entrar e passaram a noite em sua casa. No dia seguinte foi com eles, acompanhado por alguns outros crentes de Jope. Pedro não foi só, Pedro era medroso, viu? Foi só aí, ó, nesse caso aí. Mas por que ele foi acompanhado? Eu quero dar só aqui uma aberturazinha aqui, irmãos. Por que ele foi acompanhado? Porque ele, na lei judaica, dizia que um judeu não poderia entrar na casa de um gentil,
de um publicano, de um romano, não podia entrar, de um estrangeiro, não podia. Aí ele foi e levou com ele 3 testemunhas com ele ali. Vamos comigo, pessoal. O negócio ali, o homem está chamando, mas eu quero ir junto com vocês. No verso 24, chegaram a Cesareia no outro dia. Cornélio esperava-o já na companhia de parentes e amigos íntimos. Logo que Pedro entrou na sua casa, Cornélio lançou-se aos seus pés para o adorar. Mas Pedro, impedindo-o, disse: levanta-te, que sou homem, como tu. Pedro ia conversar com ele, entrou, e encontrou muita gente aí reunida. No verso 28, diz: Pedro disse-lhes: sabe quem é contra as leis judaicas e eu relacionar-me como um estrangeiro ou entrar no seu lar? Quer dizer, Pedro ainda se considerava ali judeu. Você sabe que é contra as leis judaicas, Cornélio, eu entrar na tua casa e me relacionar com um estrangeiro. Contudo, isso Pedro explicando a Cornélio, Deus mostrou-me numa visão que nunca deveria considerar alguém impuro ou imundo. Apressei-me, pois, a vir. Digam-me, por que me mandaram vir? Então, no verso 30, diz assim: Cornélio respondeu: há 4 dias estava eu a orar, como de costume, às 3 horas da tarde, quando me apareceu um homem com roupas brilhantes, que me disse: Cornélio, as tuas orações e a tua generosidade foram ouvidas, e Deus reparou nos teus atos de generosidade. Envia alguns homens a Jope e manda vir Simão Pedro, que está hospedado em casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. Assim mandei-te chamar imediatamente, e fizeste bem em vir depressa. Agora estamos todos presentes diante de Deus, ansiosos por ouvir o que Ele te mandou dizer-nos. Aí no verso 34 diz assim: e Pedro respondeu: agora verdadeiramente vejo que Deus não é parcial. Né? Olha aí. Ele aceita pessoas de todas as nações que o temem e fazem o que é justo. Pedro ali, ele percebeu que Deus, o evangelho novo, a nova aliança, era para todos. Para todos. Deus, ele não é parcial, é para todos. A salvação é para todos. Quer dizer, até então Pedro ainda tinha resistência. Vocês estão percebendo? Ele tinha resistência em levar essa nova aliança, esse novo evangelho, esse novo momento que veio através de Cristo para aqueles que precisavam de salvação e não só o judeu. A salvação é para todos. Ele aceita, Deus aceita todas as nações, do canto mais distante de nós, da terra até aqui. E assim, Pedro percebeu que a salvação é para todos. E ele levou essa palavra. Logo depois, o apóstolo Pedro, ele teve, depois que levou a palavra de salvação para aqueles que ali estavam, uma reunião grande de pessoas. Olha aí como é que é Pedro, né? Em Atos 11:1 ele diz assim, ele foi se explicar. Quando ele retornou, em breve os apóstolos e outros irmãos na Judéia souberam, olha aí, ó, que também os gentios se estavam a converter. Tomaram conhecimento. Atos 11:1. Verso 2. Contudo, quando Pedro voltou para Jerusalém, dessa viagem que ele foi para lá, de Jope, os crentes oriundos, olha, ó, da circuncisão, está escrito aí? Circuncisão, ou seja, judaizantes, crentes judaizantes, discutiram com ele, acusando-o. Aí no verso 3 diz assim: estivestes com os que não são circuncidados e chegastes a comer na sua companhia? Questionando Pedro. Porque aquelas pessoas que estavam ali com Pedro tinham o mesmo pensamento que Pedro tinha. Que a palavra de salvação era só para os judeus que ali estavam. Ou seja, todos que ali estavam e questionaram Pedro eram judeus. Aí Pedro, o que é que ele faz? Ele conta toda a história, né?
do que havia acontecido lá na casa de Cornélio. E aí, em Atos 11, 18, ele diz assim: quando ouviram isto, os ânimos de todos que tinham tido uma opinião contrária serenaram e glorificaram a Deus. Sim, Deus deu também aos gentios o privilégio de se voltarem para Ele e receberem a vida eterna. Como era forte a presença do judaísmo no meio dos apóstolos, é tanto que tinha uma corrente ali que não aceitava de forma alguma a nova aliança, porque achava que os que estavam ali convertidos, os novos convertidos, mesmo sendo gentios, deveriam cumprir rituais judaicos, simbolismo judaico, ou seja, estavam presos à lei, Bom, mas até aqui estava tudo bem, estava serenizado, né, os crentes judaizantes receberam, muito bem, show de bola, beleza, graças que Deus, né, quer que essa dádiva seja alcançada a todos, né? Oh, que coisa maravilhosa, que lindo, né? Eles ficaram tudo convencidos que os novos convertidos precisavam receber a palavra de salvação e serem salvos. Até aí não era questão para eles. Como eu disse, a questão era justamente que eles continuassem, os novos convertidos, a ter os mesmos costumes e dos judeus, e os mesmos rituais dos judeus. Bom, mas aí difícil era entender na cabeça desse povo, irmãos, o que Paulo já tinha entendido. Paulo já sabia que a nova aliança, ela era o quê? Era uma quebra, uma quebra, uma ruptura do judaísmo. Tinha que ser uma ruptura. O problema maior deles não era os novos convertidos, o evangelho, a palavra de salvação, alcançar os judeus, os gentios, os estrangeiros, os romanos. Não. Eles até entendiam, eram contra, mas entendiam. O problema maior deles é que eles queriam que esses novos convertidos, eles começassem o quê? Agora a admitir a ritualística judaica. Não sei se os irmãos estão compreendendo. Havia uma corrente de seguidores, de apóstolos, que seguiam o que Pedro seguia. E havia uma outra corrente que, que era o que Paulo seguia. Não. Esse peso, esse jugo do judaísmo não pode ser levado àqueles que estão se convertendo. Precisou o apóstolo Paulo confrontar o apóstolo Pedro sobre essa questão. Meus amados, nós precisamos ter muito cuidado com o simbolismo religioso do judaísmo. É bíblico orar por Israel? É bíblico. Mas devemos ter cuidado para que as coisas do judaísmo não entrem no costume cristão. Temos que ter cuidado. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Não sei se foi hoje ou foi ontem, eu mostrei para a Kelcione, eu assisti no vídeo que eu sigo aquele Mochico, né? Israel em Mochico. É o Mochico. Ele é judeu e brasileiro e está lá. E ele mostrou como é uma cerimônia do início ao fim de um Bat Mitzvah. Ele mostrou. Um jovem de 13 anos estava lá, e ele começou e filmou. E eu mostrei para quem? Assiste aí como é que é. E nós assistimos. Começou sem cortes. E o mais interessante que a Kelcione olhou foi assim, e a mulher fica do lado de fora. A mulher fica do lado de fora. A mulher ficava só com a cabecinha assim, olhando. E o menino ali, e a mulher só com a cabeça assim, no muro que tinha lá. E a mulher fica do lado de fora. Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado. Esse simbolismo, essas coisas do judaísmo, às vezes atraem muitos cristãos, porque acham muito lindo, não, é de Deus, é lindo e tal, olha, negócio bacana e tal. Semana passada, ou foi uns 10 dias atrás, eu recebi um convite, né, de um irmão, o aniversário do filho dele. Eu não vou dizer o nome dele aqui, porque vocês conhecem. Mas eu recebi o convite do irmão
Não, ele não congrega aqui não, irmão, calma, né? Congrega em outra igreja. Vocês conhecem, mas ele congrega em outra igreja. Um convite do aniversário do filho dele de 13 anos. É? Ah, 18, é aquele menino? Ó, tudo bem, 18. Aí não é 13 não? 18? Cresceu rápido demais aquele menino. Bom, resumindo, mas aí no aniversário ia haver uma cerimônia do Bat Mitzvah. Eu, como é? Eu não liguei para ele, para dizer, ei, mas tu agora virou judeu, foi? Eu não liguei para ele, porque é respeito, né? Questão de respeito. Porque cada um toma decisões e faz o que acha que deve fazer. Para mim, eu respeito cada um pela sua posição que ele se sustenta. Questão de respeito. Mas eu disse para Kel, e eles viraram judeu? E eles saíram da igreja? Que eu não sei. Eu sei que no aniversário do menino vai ter uma cerimônia do Bat Mitzvah. Tudo bem. Fiquei calado. Ainda não aconteceu o aniversário, né? E se acontecer, nós vamos lá. Eu, a Kel, respeito quem amamos, os pais dele. Vai estar o kippah também na cabeça? Não sei. Bom, mas é isso, irmãos, que eu quero que os irmãos percebam, que o que aconteceu há 2000 anos atrás, nós hoje somos tentados a fazer algumas coisas do judaísmo, que não tem nada a ver com cristianismo. Nada a ver. Precisamos ter alguns cuidados, para que assim a gente não esteja entrando num caminho que Cristo saiu. Cristo saiu desse caminho, irmãos, do judaísmo. Tem igreja aí que colocam a Arca da Aliança aqui, eu já vi. Crente evangélico, que botam a Arca da Aliança aqui. Eu já vi. Eu acredito que alguns irmãos aqui já tenham visto também. Eu já vi a menorá. A menorá é aquele candelabro de 7 pontas. Quem nunca viu aí? Em igrejas evangélicas. Está lá, né? A irmã Dina viu aí, né? A irmã Dina da Fátima, né? A irmã Dina aqui. Né? Lá, eu já vi um banner com a menorá. A menorá é aquele candelabro de 7 pontas. Já vi a estrela de Davi. Eu já vi. Todos nós conhecemos. Já vi igreja até tocar o chofar, irmão. Pelo amor de Deus, o que é isso? Evangélica, crente, que são cristãos, se dizem cristãos, tocar o chofar. O que é o chofar? É aquele chifre de carneiro, que parece um berrante aqui de Mato Grosso, né? Aqueles berrantes. Chofar é aquele chifre que tocam. Já vi até kippah na cabeça de bispo, de pastor. Eu vi na televisão. Recentemente, não, faz tempo. Eu vi um pastor todo de estola sacerdotal, parecia o sumo sacerdote do judaísmo. Tudo com kippah na cabeça, pregando numa igreja crente, transmitido pela televisão. Nós vemos muitos símbolos do judaísmo, que esses símbolos, irmãos, eles fazem referência à Torá. Pronto. Não tem nada a ver com o cristianismo. E eles estão inseridos no meio cristão. Estão inseridos. Nós precisamos, meus queridos irmãos, estar alertas em relação a essas situações. Porque é muito cômodo para alguns líderes. É lá de Israel, vamos botar a estrela aqui de Davi e tal, aquele negócio. É muito cômodo. E achar que está tudo muito bem, obrigado. Não está, não. Precisamos, como crentes, salvos no Senhor Jesus, Cristo, entender que aquilo que passou da velha aliança, passou. Hoje nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus.
Em 1 Coríntios 11, 25, diz assim: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, da nova aliança. Não é isso que está escrito em 1 Coríntios 11, 25? Não é isso que está escrito aí? Novo Testamento, nova aliança, não pois não. Nova aliança, do meu sangue. Naquele momento, Cristo estava dizendo: olha, gente, a partir de agora, é uma nova aliança. E ele diz isso, ó: fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É o que nós fazemos aqui na ceia. Nova aliança, Novo Testamento. Meus queridos, nós vivemos numa nova aliança, vivemos num novo momento em Jesus Cristo. Em Romanos 1, 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. De fé em fé. Os judaizantes procuram viver no cristianismo, mas não largam os símbolos e costumes do judaísmo. Quando Paulo confronta a Pedro, está dizendo: olha, isso não mais pertence a nós, Pedro. Nós agora somos parceiros com Cristo Jesus de uma nova aliança, de um novo momento, de fé em fé. O justo viverá pela fé. Em Gálatas 2,16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. É ou não é um novo momento, irmãos? É ou não é uma nova aliança, irmãos? O que Moisés falou é completamente diferente do que agora está escrito no novo evangelho. Porquanto, vou ler o final: porquanto pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. É fé, de fé em fé. Em Romanos 3, 27 e 28 diz: onde está, então, o motivo de vanglória, ou de orgulho? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não. Mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Paulo estava confrontando a lei mosaica, a lei que pesava um jugo pesado em cima daqueles que estavam ali. Lembre-se, irmãos, que nós estamos agora vivendo um momento de uma nova aliança em Cristo Jesus. Agora nós vamos, pronto, agora a lei não vale mais nada, agora nós vamos... Não. Pelo fato de você crer em Jesus Cristo, pelo fato de você ter fé na nova aliança, naturalmente, você cumpre a lei, sem precisar ser um jugo sobre a sua vida. Percebeu, irmão, a diferença? Se você tem alguma orientação diferente dessa, se afaste. A palavra que eu digo para você, meu irmão: se afaste. É muito bonito a bandeira de Israel, é muito bonito você botar um quipá na cabeça e sair todo... É bonito, mas para eles lá do judaísmo, para nós não. Para nós não. O culto aqui é de ensino e doutrina. Ensino e doutrina. Cuidado. Porque tem muita igreja aí namorando, paquerando com símbolos do judaísmo. Tem muita igreja aí, eu não vou dizer o nome, porque não precisa dizer, que é só basta abrir celular. Bota aí, qual é a igreja aí que são neopentecostais, que
Aparece, milhares. Só o que tem. E em Gálatas 2, 19 e 21 diz assim: pois por meio da lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. Eu queria enfatizar isso aqui. É de fé em fé. É de fé em fé. Nós somos justificados pela fé. Essa orientação do apóstolo Paulo, nós precisamos estar atentos no mundo em que nós vivemos hoje. Essa orientação que Paulo fez há 2000 anos atrás, à igreja da Galácia, as igrejas que estavam ali, aos Gálatas, ela é muito atual e serve para os nossos dias, como se viu naquela época. Então, meus queridos, essa é a orientação que Paulo traz a nós. No capítulo 2 de Gálatas, isso é relâmpago, viu? Daí se falhadazinho, isso é relâmpago. No capítulo 2 de Gálatas, não é assustando as irmãs não, mas isso é relâmpago. Então, no capítulo 2 de Gálatas, a orientação é essa, para que nós precisamos estar atentos, irmãos, o que está acontecendo no mundo, para que assim a gente possa entender que nós vivemos debaixo da graça e na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidado quando vê algumas coisas diferentes que remetem ao judaísmo. Nós não somos judeus. Nós não somos judeus. Nós somos enxertados na videira verdadeira que é Cristo. E a palavra de salvação veio para todos aqueles que confessarem o nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês creem nisso? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar. Depois nós teremos alguns avisos. Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração. Lembrando, irmãos,